Vamos conversar hoje sobre domínio próprio. O domínio próprio, ele que não é um dos frutos, mas ele é uma das características do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que inclusive é o nosso texto base, ele começa dizendo: mas o fruto do Espírito é. Perceba que não está no plural, os frutos, mas o fruto do Espírito é. Porque quem está em Cristo, quem é nova criatura, quem entregou a sua vida a Jesus, deve necessariamente cultivar o fruto do Espírito, para que as características desse fruto sejam visíveis na sua jornada. E é por isso que a Bíblia vai dizer o fruto do Espírito. Não há como você dizer: olha, eu sou cristão, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sou um discípulo de Cristo, e olha, eu até tenho amor, eu até tenho paz no meu coração. Ah, mas esse lance de domínio próprio ainda é tão difícil para mim, eu acho que não é uma das minhas características. Não, isso não existe. Se você está em Cristo, essas características precisam se tornar evidentes em você. É óbvio que a vida cristã é uma jornada. Você entrega a sua vida a Jesus e obtém salvação da sua alma. A santificação e conversão, no entanto, é um processo. E permanecemos neste processo até que Cristo venha. Entretanto, quando perseveramos nesse processo, de uma maneira muito natural, é perceptível na vida daqueles que se renderam a Cristo e daqueles que estão com Ele, o quanto estas características, estas marcas do fruto do Espírito começam a ser reveladas. O texto de Gálatas capítulo 22 vai dizendo quais são estas marcas. Quem sabe em um outro momento podemos, marca por marca, característica por característica, desenharmos aqui, entendermos um pouquinho de cada uma das características do fruto do Espírito, mas o nosso foco nesta noite é o domínio próprio. Porque ao final desta lista, Paulo diz domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. E ele diz: os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Outro texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7, nos fala um pouquinho sobre esta jornada que eu acabei de te apresentar. Ele diz: por isso, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Vamos parar por aqui. O primeiro passo é ter fé em Jesus Cristo. O primeiro passo é reconhecer a Cristo como teu Salvador. E se você ainda não fez, hoje é uma boa oportunidade para você fazer. Não somos salvos por méritos, não somos salvos porque estamos vindo à igreja, não somos salvos porque servimos no ministério, não somos salvos porque devolvemos o dízimo, não somos salvos porque conquistamos a nossa salvação, somos salvos por meio da fé. E esta salvação, ela vem de graça, a Bíblia diz para que ninguém se glorie. E o primeiro passo, então, onde baseamos esta mensagem é na tua fé. Você precisa ter convicção, a tua fé em Cristo. Mas ele diz: olha, é só o início da jornada. Ser salvo, declarar a tua fé em Jesus, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. E a partir deste ponto, então, você inicia uma jornada com Cristo. E ele fala, olha só o que Pedro vai dizer: empenhem-se, porque ter fé não foi empenho, ter fé foi um dom gratuito de Deus. Até que a gente está junto, você não se empenhou para ter a salvação, você não fez nada. Ele veio até você e você só recebeu em fé. Mas a partir de agora, a jornada, a construção da vida cristã, ela exige de nós empenho. E ele fala, então empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, olha a palavrinha-chave para nós aqui nesta noite, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. Afinal, se não aprendemos a dominar a nós mesmos, não iremos perseverar.
E ele diz: a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Veja a construção, veja a jornada que estamos empenhados quando entregamos a nossa vida a Cristo. Muitos dos problemas que temos são causados, inclusive, pela falta desta palavrinha, dessas duas palavras em junção aqui, que são um foco de observação nossa nessa noite, chamada domínio próprio. Por que eu não consigo superar um mau hábito? Pastor, eu já estou em Cristo, eu já declarei a minha fé, eu já até me batizei, desci as águas, estou inserido em célula, venho na igreja, venho nos cultos. Todo domingo você me vê aqui, neste mesmo horário, das 20 horas, gosto de vir, celebrar Jesus. Mas tem tantos maus hábitos que eu adquiri ao longo de toda uma vida que eu queria deixar para trás e parece que eu não consigo. Por que eu não consigo pagar minhas contas? Por que eu não consigo abandonar aquele relacionamento? Para os solteiros, aquele relacionamento tóxico que tem te destruído e que tem te deixado tão mal, abusivo, e que há muito tempo você já sabia que deveria ter pulado fora. Ou para você que é casado, aquele relacionamento extraconjugal que você sabe que não te leva a nada, que é uma brecha na tua vida, que vai destruir tua casa, vai destruir tua família, e você diz: eu já tentei, eu não consigo. Bom, não consegue porque você precisa de domínio próprio. E a grande verdade desta noite é que o nosso maior problema não são os outros. O seu maior problema, de longe, são as outras pessoas, as circunstâncias ou o que te cerca. A verdade que precisa ficar clara para nós nesta noite é que o nosso maior problema somos nós mesmos. O seu maior problema é você mesmo. Talvez você sinta que há uma falta de controle na tua jornada, e esta falta de controle tem te levado a caminhos muito desesperadores. E é por isso que a própria palavra de Deus diz em Provérbios 25, 28, que como uma cidade com seus muros derrubados, assim é o homem que não sabe se dominar. O domínio próprio é a chave para qualquer sucesso. Porque sem autodisciplina, provavelmente você não vai conseguir nada na vida. É o famoso sem esforço, sem vitória. Se quisermos alcançar liberdade, precisamos de domínio próprio. A vida plena só virá se você lutar da maneira correta, a luta que lhe é proposta. E antes de lutar contra o mundo, antes de lutar contra Satanás e seus demônios, você vai precisar vencer o teu maior inimigo. Sim, o teu maior inimigo não é o diabo. O teu maior inimigo não é a economia nacional. O teu maior inimigo não são as pessoas que te cercam. O teu chefe não é a sua esposa, o seu marido, os teus filhos. O teu maior inimigo é você mesmo. O teu maior inimigo é a tua carne, que é maligno por natureza e que sempre é tendenciosa para o erro. É assim desde o pecado original. Quando o pecado entrou no mundo, lá no Éden, quando homem e mulher deram vazão à carne, foi enxertado no DNA humano o pecado. O que é pecado? O pecado é errar o alvo. Deus te criou com um projeto, com um propósito inicial. Todas as vezes que você erra o alvo daquilo que Deus te projetou a viver, a fazer, a ser, você está pecando, errar o alvo. Todos nós nascemos já inclinados para fazer o que não presta. Esta é uma verdade. Você pode observar as crianças. Ninguém precisa ensinar uma criança de menos de 1 ano de idade a fazer birra, a se jogar no chão, a não dividir os brinquedos com um amiguinho, a ser egoísta. É uma tendência humana, porque nascemos com um pecado enraizado em nós. E a Bíblia diz que se alguém levanta a mão, bate no peito e diz: eu não tenho pecado, chama Deus de mentiroso. Então você vai resolver com Deus, não é com o pastor que está pregando. Todos nós nascemos com essa inclinação. E esta é a nossa maior luta. Lutar contra nós mesmos, contra esta inclinação. Mas pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, sim. Mas somos seres corpo, alma e espírito. Quando você se entregou a Jesus, o que é regenerado em você é o teu espírito, que é a tua parte que se conecta com Deus. A tua carne não melhora. Hormônios não se convertem. Desejos, vontades, paixões, tudo isso continua sendo suscetível à inclinação
para o mal, para más escolhas, maus caminhos, que vão nos levar a um beco sem saída. O filósofo grego Epiteto, que viveu entre os anos de 50 e 115 depois de Cristo, ele dizia: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Bom, o próprio Jesus também disse em João capítulo 8, conhecerão a verdade, igreja, e a verdade os libertará. Mas o próprio Jesus, 2 versículos depois, no 34, ele diz: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus, ele não veio para nos libertar de governos, de tiranos, apesar de que esta era a expectativa dos judeus à época. Sabe por que Jesus foi rejeitado pelos seus? O próprio povo judeu, da onde Jesus vem, o rejeitou. A Bíblia diz que os seus o rejeitaram. Sabe por que eles rejeitaram? Porque eles esperavam um Jesus que viesse livrá-los das mãos do Império Romano, um Jesus que viesse trazer uma nova perspectiva cultural e filosófica e que fizesse do povo judeu um povo muito forte sobre a terra à época. E não, Jesus veio sim para libertar a humanidade. Libertar do quê? De nós mesmos. Nos libertar da escravidão do pecado, desta inclinação do mal que sempre nos leva para as piores decisões e piores escolhas. E Ele veio nos trazer uma boa notícia: você não precisa mais ter as piores decisões, escolher pelas piores escolhas, porque agora vocês têm liberdade plena para tomar decisões certas, andando com Deus. Porque se antes havia uma separação entre o homem e Deus que o pecado gerou, agora em Jesus o véu que simbolizava essa separação é rasgado. Eu e você temos livre acesso à presença de Deus, e no livre acesso à presença de Deus podemos compartilhar do coração dele, podemos ouvir a sua voz, ouvir as suas instruções e entender o que ele espera de nós. Jesus veio para nos libertar. O que estes filósofos já diziam nos primeiros séculos, de que nenhum homem é livre até que se domine, já era o que Jesus nos instruía, dizendo que se você não está em Cristo, se você não entregou a sua vida a Jesus, se você, através do sacrifício dele, não vive uma intimidade com o Pai, você não é verdadeiramente livre, porque você é escravo das suas paixões, escravo dos seus maus hábitos, escravo das suas péssimas escolhas. Eu fico lembrando, por exemplo, de Sansão. Lembra do Sansão? Um dos juízes da nação de Israel. Sansão é escolhido por Deus ainda quando estava no ventre da sua mãe, e há uma consagração diferente sobre ele. Ele foi escolhido para ser consagrado ao Senhor, e toda a sua vida deveria ser vivida em um ambiente de consagração. Havia algumas regrinhas, alguns princípios que Deus colocou para a sua criação, para que ele cumprisse a vontade de Deus no seu tempo. Quais regrinhas eram essas? Ele não podia beber bebida fermentada, não podia tocar em cadáveres, não podia se envolver com mulheres de outras nacionalidades, não podia cortar os cabelos. Eram algumas regras ou princípios que Deus estabeleceu para a sua consagração pessoal, a fim de que ele realizasse propósitos específicos no seu tempo. Esse Sansão, você pode em casa, inclusive, ler um pouco mais sobre ele. Pega o livro de Juízes, quando chegar na tua casa. Eu não tenho tempo aqui para contar toda a história, e você pode ler uma história riquíssima e que vai te ensinar muito. Ele termina a sua vida de forma desastrosa. Deus estava sobre ele, o Espírito vinha sobre ele através dessa consagração, e ele fazia grandes coisas. Ele era um homem extremamente forte, capaz de vencer exércitos sozinho. Foi muito usado por Deus para operar livramento para o povo. E mesmo assim, o final da história dele é trágico. O final da história dele, ele vacila tanto, ele toma escolhas ruins atrás de escolhas ruins, que ele termina a vida encurralado, ele termina a vida perdendo tudo, ele termina a vida longe da presença de Deus, metendo os pés pelas mãos, e assim, fazendo
Algo que não só atrapalhou a sua vida e a sua jornada, mas também de todos aqueles que ele deveria proteger. O detalhe, na verdade, que fica para nós como lição hoje, é que tudo isso não começa de repente. Esse desastre todo, a ponto dele terminar a sua vida sem nada, não foi num piscar de olhos. Em uma construção, em uma jornada de derrotas, tudo começa quando um dia ele está andando e ele se depara com um cadáver de um leão. Só que havia uma regrinha, lembra? Na consagração dele, não podia tocar em cadáveres. E ele vê um enxame de abelhas e uma colmeia cheia de mel. E ele vai se lambuzar daquele mel e ele toca no cadáver. Parecia inofensivo, parecia que aquilo não era nada demais, mas ele estava ferindo um princípio, já mostrava que o coração dele estava distante. Daquele episódio começa uma série de catástrofes, onde ele vai negociando, onde ele vai negligenciando princípios, onde ele vai deixando de lado valores que ele havia recebido dos seus pais acerca do Deus que ele servia, até que ele chega no fundo do poço. Um homem forte, um homem valente, que cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele podia matar um leão vivo na mão. Não foi um leão vivo que o derrubou, foi um leão morto. E assim muitos de nós estamos vivendo. Matamos um leão por dia, como diz o ditado. Você é muito bom vendedor, você é muito bom comunicador, você é um camarada trabalhador, você é alguém que se ocupa, você é destaque na firma, você é um destaque lá na loja, você é um destaque onde Deus te colocou, você é um camarada legal, bom de papo, todo mundo gosta de andar contigo, você é um bom cidadão, paga os teus impostos direitinho, paga tudo certinho que tem que fazer, tem um nome bem consolidado, limpo na praça, vem nos cultos e inclusive participa de tudo, dos ministérios, mata um leão por dia, tudo certinho, tudo bem ajustado. Mas de repente você se depara com aquele leão morto, que talvez seria na tua cabeça a coisa mais fácil, afinal já faz tanta coisa boa, você já é tão bom no que você faz. O mais difícil, que é lidar com o estresse do trabalho, você já resolve. Mas aí chega aquele leãozinho, morto, cansado, do impulso, da ira, em casa, depois de resolver tanta coisa no trabalho. E aí te falta o domínio próprio, aí você estoura com todo mundo que você ama dentro de casa. E a hora que você percebe que você fez tanta coisa boa durante toda a semana para tanta gente, mas falhou dentro de casa. É você que dentro do teu namoro, você tem feito tantas coisas boas, tantas coisas assertivas, tem servido tanto a Jesus na família da fé, e você ama Jesus verdadeiramente, você vem para as celebrações, você ora, você busca, você vem aqui para frente, você se quebranta, uau! E aí dentro do teu namoro, o leão morto, a tentação de ceder à fornicação, que é o sexo fora, antes do casamento. E aí você vai lá e de novo, todo mundo está fazendo. Afinal, são outros tempos. Não é assim que tem muitos pastores falando? Vamos atualizar a Bíblia. Afinal, na época era muito fácil, hoje a gente tem que consolidar, tem que comprar casa, comprar carro. Hoje, se for esperar para ter relacionamento sexual só dentro do casamento, está amarrado, vai demorar muito. A gente tem que entender o contexto, não é isso que tem muito pastor pregando por aí? Se vocês se amam, o importante é o amor, não é isso que o pessoal fala? O importante é o amor, o importante é o sentimento. Bonitinho, se você não vai negar o teu desejo, você não vai negar quem você é, você não vai negar o seu amor. E aí vai. Olha o leão morto, destruindo a tua vida e te impedindo de prosperar, de avançar, de crescer, quebrando princípios. É aquele grupo no WhatsApp, que ninguém dava nada, e você não sabe porque são os amigos do trabalho, e que você fala, são os meus amigos, são os meus parceiros, eu uso esse grupo para rir um pouquinho, rir das piadas, rir dos vídeos, me divertir, mas você sabe que de vez em quando chega lá, aquela pornografia que você não deveria ver, que você não deveria se expor,
aqueles papos tortos, tortuosos, que você não deveria se assentar nas mesmas mesas para conversar. E aí te falta domínio próprio. Você mata um leão por dia, você é tão bom no que você faz. E a hora que percebe, está escorregando nos mesmos pecados, nos mesmos vacilos. E essas coisas têm te conduzido de derrota em derrota, para um beco sem saída. Não é o leão vivo que é o problema, é o leão morto. São as pequenas concessões. São as pequenas oportunidades onde você negligencia e negocia princípios eternos que você recebeu de Deus. E quando percebe, encurralado. O que faltava? Domínio próprio. E muitos hoje tentam de tudo para obter o autocontrole. Porque uma coisa é fato. Quem não tem autocontrole em qualquer área da vida, em algum momento, vai perceber que está num beco sem saída. Desde as questões mais complexas, como eu acabei de abordar, até o cuidado com o corpo, a tua saúde, o que você come, tudo. Se você não tem autocontrole em qualquer coisa que você faz, em algum momento as coisas vão dar errado. E aí as pessoas tentam com remédios, com terapias, com seminários, cirurgias, aromas, pagam muito dinheiro e tentam de tudo. E deixa eu te falar, algumas dessas coisas nem errado estão. Existem ótimas ferramentas para o autocontrole. Mas o que me impressiona é que estamos partindo da premissa que somos cristãos, crentes em Jesus Cristo. E às vezes negligenciamos que o que nós mais precisamos já está dentro de nós. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que passa a habitar dentro de nós um camarada que é Deus, chamado Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele nos sela, e ele é o penhor da nossa herança, a garantia de que um dia estaremos com o Senhor. E esse mesmo Espírito, a palavra vai dizer que ele nos batiza com poder. E a palavra no original aqui é dunamis, um poder explosivo. Um poder que curso nenhum pode vender. Um poder que remédio nenhum pode surtir o mesmo efeito. Um poder que terapia nenhuma, cirurgia nenhuma, seminário nenhum, pregação nenhuma pode produzir. Um poder explosivo que habita em mim e em você, que nos dá nele totais condições de ter domínio próprio e vencer esses leões mortos que estão tirando a nossa paz e a nossa capacidade de continuar avançando em Jesus Cristo. Essa noite é a noite do basta. É a noite de você dizer: eu não vou negligenciar mais a principal arma que eu tenho para o domínio próprio, que é o poder do Espírito Santo que habita em mim. E é para isso que você que não entregou a sua vida a Jesus precisa entregar. E você que já entregou precisa sair daqui posicionado dizendo: eu serei cheio do Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo eu vou vencer estas tentações que estão adiante de mim. Eu vou vencer os desafios que estão adiante de mim. Eu vou ter domínio próprio e viverei a liberdade plena que Jesus tem conquistado para mim. É por isso que eu quero conversar com você sobre 7 passos da liberdade. 7 passos da liberdade. Como encontrar domínio próprio? Eu quero ser muito prático. Eu não vou ficar me delongando em cada um dos passos. E afinal, antes que você se iluda, não são passos mágicos. Eu não estou aqui para você dando chaves mágicas que te farão da noite para o dia mudar. Não. Estamos em um processo. Mas se você aplicar estes princípios e se posicionar a partir de hoje, eu te garanto que não no que você pode fazer, mas no que Cristo já fez por mim e por ti, nós viveremos a abundância que foi projetada e preparada por nós. Porque Cristo disse que veio para nos dar vida, e não uma vida mais ou menos, uma vida como? Em abundância. Está preparado? Vai ser rápido, e aí na tua célula você vai conversar mais sobre isso. Temos células esta semana, e lá no teu pequeno grupo, lá na tua célula, essa semana vai ser lindo, você conversando. Olha, esse foi o passo que mais
falou comigo, o princípio bíblico que mais me impulsionou a viver uma vida de domínio próprio, vai ser demais. Então anote aí, pega o teu celular, teu bloco de notas, anota, porque são princípios espirituais e bíblicos para você viver livre, para você encontrar a verdadeira liberdade e viver com domínio próprio. Primeiro, admita o seu problema. Primeiro passo, admita o seu problema. Tiago capítulo 1, versículo 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Perceba a expressão que Tiago usa, pelo próprio mau desejo. Esse é o primeiro passo para desenvolver domínio próprio. Tiago diz que nós somos os responsáveis por nosso comportamento. E com frequência nós tentamos ignorar os nossos problemas, jogando a culpa nos outros e procrastinando, terceirizando, fugindo, ignorando. Todos nós queremos achar um famoso bode expiatório. Mas o primeiro passo para o domínio próprio é admitir que nós temos um problema, a falta de controle. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus. Eu tenho as minhas áreas de fragilidade, você tem as suas. Você sabe qual é? Eu sei quais são as minhas. O porquê comigo é de uma forma, contigo é de outra. Isso aí nós vamos perguntar para Deus quando nós chegarmos no céu. O fato é, a Bíblia diz que se alguém diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Todos nós nascemos com inclinações para o mal. Todos nós nascemos com inclinações para tomar péssimas escolhas. Em qual área da vida? Cada um é a sua. E a primeira coisa que você precisa fazer é admitir. Porque esta é a coisa mais difícil a se fazer em qualquer circunstância que envolva o domínio próprio e o autocontrole. Desde as questões mais basilares, mais simples da vida, como citei há pouco, agora o cuidado com o corpo. O camarada que não cuida do corpo, ele sempre vai olhar para o cara que cuida e vai falar, olha, ele tem tempo para ir na academia, eu não tenho. Mas a minha esposa cozinha muito bem, eu não consigo fazer uma dieta. A minha mãe cozinha coisas maravilhosas para mim. Coitadinho de mim, eu chego em casa, tem tanta coisa boa lá para mim, então é por isso que eu continuo nesse marasmo da minha vida, sem me preocupar com algo tão importante que Deus me deu, que é o cuidar do meu corpo. E vamos para as questões mais complexas então da vida. É o camarada que não consegue largar a pornografia, o adultério, e ele coloca a culpa na filha. Não, porque é coisa de homem, né? O ambiente que a gente está. Porque eu não consigo mudar o meu linguajar, mas é porque lá no meu contexto, lá no meu trabalho, todo mundo fala palavras de duplo sentido, de baixo calão, então na hora que eu vejo eu já estou falando. E aí você coloca a culpa desde as coisas mais simples às mais complexas, em tudo e em todos. Não, porque, olha, eu tenho perdido o domínio próprio, eu tenho cedido à ira. Mas você não conhece como que é o ambiente lá em casa. Meus filhos são desobedientes. Nossa, pastor, se eu te contar como que meu marido é chato. Não tem como não ficar irritada, não tem como não ficar estressada. Pastor, se eu te contar como que ela é em casa, o tanto que minha mulher gasta, o tanto que ela faz, não tem como eu não me estressar, não tem como eu não perder a bênção. E a gente coloca a culpa em tudo e em todos, menos em nós. Só não fazemos o que tem que ser feito, admitir, este é o meu problema. O meu problema é a ira. O meu problema é a mentira. O meu problema é a procrastinação. O meu problema é a minha falta de disciplina. E é por isso que se você tem um problema a resolver, seja com a comida, bebida, palavras, temperamento, dinheiro, roupas, tempo, sexo, precisa de domínio próprio. Admita o seu problema. Segundo, assim que você admitir o seu problema, saiba separar o teu problema da tua identidade. E tome este segundo passo, que é o quê, pastor? Deixar o passado para trás. Deixe o passado para trás. Filipenses 3, 13 e 14, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nos prendemos tanto aos maus hábitos, que
que até no momento onde reconhecemos as nossas fragilidades, permitimos que elas tomem a nossa identidade e achamos que nunca mais conseguiremos vencê-las, então nos entregamos. Pastor, quer saber? Eu até sei, meu problema é esse. Mas já faz tanto tempo que eu luto contra a mentira. Eu acho que eu sou mentiroso mesmo, desde pequenininho eu sou assim. O pastor está falando aí de gente irritada, nervosa, impaciente. Minha mãe conta que quando eu era pequeno eu já dava esse trabalho aí. Eu acho que eu sou assim mesmo, pastor. Acho que, sabe aquele negócio que cachorro velho não aprende truque novo? Eu cansei. Espera aí. Mas a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e agora tudo se faz novo. Em Cristo eu tenho uma nova identidade. Então, se a mentira era um problema que te perseguia, você não é um mentiroso, você é um filho de Deus agora lutando contra a mentira. Então você precisa ajustar a tua identidade. A tua identidade não é o teu pecado, a tua identidade é aquilo que Cristo te deu. Você é um filho, você é filha de Deus. E a partir desse momento, então, você precisa deixar o passado para trás e seguir adiante as coisas novas que Ele tem para você. E eu não estou dizendo que as tentações vão passar. Como num passe de mágicas. Olha, agora eu entreguei a minha vida a Jesus, então agora eu nunca mais vou mirar. Mentira! É óbvio que você vai se irar, porque lembra que eu já te expliquei que a tua carne não melhora. As tuas inclinações para fazer o que não presta vão continuar. Isso vai nos acompanhar por toda a vida, meu irmão. E é por isso que precisamos estar em Cristo, olhando para Ele. Por isso que a Bíblia diz, com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Nós olhamos para frente, para a nossa nova identidade, para a nossa nova vida em Cristo e não para o passado. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, que tinha muita bagagem pesada para deixar para trás. Um perseguidor, um torturador de cristãos, matou tantas pessoas. Como que ele iria viver com Jesus, com esta realidade de pecado do passado? Acontece que ele não focou no passado, ele vislumbrou e visualizou em Jesus o seu futuro. Porque se você foca no pecado, você foca na obra do diabo, das trevas e da carne. Mas se você foca na redenção, você foca na obra redentora de Jesus Cristo, aquele que veio para te dar vida e vida em abundância. Qual a tua decisão? Se você viveu um passado ruim, se a construção da tua história te levou a muitos maus hábitos que hoje te perseguem, você precisa entender que em Jesus você não precisa viver mais nesta realidade. Se você não abandonar o seu passado definitivamente, ele vai viver te atormentando. Aquela frase de uma vez fracassado, sempre fracassado, é mentira. É um conceito errado. O fracasso não significa que você não pode ser capaz de mudar. O que você não pode é ficar olhando para os fracassos do passado, porque se fizer, vai repeti-los. É como tentar andar de carro olhando para o retrovisor. Ah, porque um dia eu bati o carro, porque eu não vi quem estava vindo atrás, então agora eu fico andando de carro só olhando para o retrovisor. Vai funcionar? É óbvio que não. É um exemplo tão pequeno que parece tolice para nós, mas é a mesma coisa que muitos estão tentando fazer, porque eu nunca consegui mudar, eu sempre fracassei, e aí você tenta seguir a tua vida olhando para trás. Vai bater de novo, vai dar errado. Olha para frente, olha para Jesus, olha para o autor e consumador da tua fé. É como crianças que estão aprendendo a andar e dão 2 passinhos e caem, 2 passinhos e caem. O que você fala para o teu filho? O que você fala para um bebezinho que está aprendendo a andar? Desiste. Está fracassando toda hora, cada 2 passos você cai. Desiste, você não nasceu para isso não. Fica engatinhando a vida toda. Imagina se tivessem falado isso para você, onde que tua vida estaria se você tivesse desistido de aprender a andar? Acontece que tem gente fazendo a mesma coisa na vida cristã. Eu já jejuei, jejue mais. Eu já orei, ore mais. Eu já me consagrei, se consagre mais. Eu já li a palavra, leia mais. Eu já tentei aplicar esses passos, aplique mais. Por que está desistindo de andar e não apenas andar, mas correr, saltar e voar altos voos na tua vida cristã? Por que está se contentando e ficar engatinhando?
É o que Paulo diz: já poderia dar a vocês alimento sólido, tenho que dar leite, porque não estão amadurecendo. Nos entregamos a Jesus e permanecemos engatinhando na fé, porque temos medo do fracasso. Você nunca será um fracasso até que você desista. Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E deixa eu te dizer algo, eu não estou dizendo isso porque você é um super crente, porque eu sou um super crente. Eu estou falando isso porque nós servimos ao super Deus. Não é não desista porque você tem capacidade, não é não desista porque você é muito bom, não desista porque você é bonitinho e um dia vai dar certo, não desista porque um dia você entregou a tua vida a Jesus, e nele a Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores. É nele, é por ele, é para ele. Terceiro passo, anote aí, discuta com seus sentimentos. Discuta com seus sentimentos. Romanos 7, 19 a 20. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está discutindo com os seus desejos, com as suas vontades. Engraçado que nós vivemos a era do relativismo. As pessoas querem relativizar tudo, inclusive a verdade, que para nós cristãos não é relativizada. A verdade ela é absoluta, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. E as pessoas querem relativizar tudo. Vivemos uma época onde todo mundo quer questionar tudo, menos questionar os seus próprios sentimentos. Afinal, se eu sinto, eu sou o bonitinho, eu preciso ter todas as minhas carências supridas, todas as minhas vontades satisfeitas. É isso que estão te ensinando por aí. Mas você não pode ir simplesmente fazendo só porque deu vontade, ou porque veio um impulso mais forte que você. O cristão deve questionar os seus sentimentos, lutar, porque nem tudo que me dá vontade de fazer é correto. Veja o que 1 Coríntios 10, 23 diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E o texto ainda continua dizendo: tudo é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E o padrão do cristão vai além dos padrões sociais, porque é isso, hoje estão relativizando tudo. É a Bíblia que precisa ser atualizada, então, que nem eu dei o exemplo agora há pouco da fornicação, não, porque são outros tempos, o importante é se amar, o importante é ser feliz, é isso que estão ensinando por aí. E aí você vai só para o que é legal, não é crime, não é ilegal, para a sociedade sem valor, em um estado de decomposição que a nossa sociedade, todo mundo faz. E daí que todo mundo faz? E daí que você está com vontade? Mas eu amo, mas eu sinto. Ou eu não sinto o que eu deveria fazer. E quem disse que nós nos movemos pelo que sentimos ou o que não sentimos? A nossa opinião, ela só é válida quando estamos aqui, na horizontal. Entre a minha opinião e a tua opinião, a gente pode até debater. Uns gostam de vermelho, outros gostam de azul. Tá tudo bem. Agora, entre o que a palavra de Deus fala e a minha opinião e os meus sentimentos, os meus achismos, não existe nem discussão, meu irmão. No que a palavra de Deus é clara, não se cabe achismos. Eu acho, eu penso, é o que Deus falou e ponto final. É o que a palavra de Deus nos orienta e ponto final. Ou você crê assim ou você não crê, é uma decisão simples, é fé. Eu não posso fazer isso por você. Então não importa se todo mundo faz, se hoje a sociedade diz que é normal, não importa se não é um crime, se é até algo legal diante da lei, não importa. Eu fico com o que a palavra de Deus diz. Deus não quer que você seja controlado pelos seus sentimentos.
Não dê tanta autoridade para eles não são dignos de confiança. Deus já nos lembrou que o nosso coração é enganoso, é duvidoso. Eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que os teus sentimentos não são importantes. Deus te criou com sentimentos. Eu estou dizendo que eles não são confiáveis o bastante. Eu estou dizendo que entre o que você sente e o que você crê, entre o que você sente e o que Deus te mandou fazer, sempre fique com a palavra de Deus, que não precisa ser atualizada. Eu e você, como cristãos, nós cremos no que ela diz, de capa a capa, até a fitinha da Bíblia eu acredito, que o que ela falou é verdade. E nós não negociamos, porque quando você negocia princípios, os princípios, eles te quebram. Se você quebra princípios, os princípios te quebram. Se você negligencia princípios, você está caminhando para um beco sem saída. Quarto, creia que você pode mudar. 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. É possível mudar, mas toda mudança começa na mente. A mudança começa na mente, é por isso que a palavra fala sobre a metanoia. A sua crença se transforma numa profecia que se cumpre. A pessoa que fica dizendo eu não consigo, nunca conseguirá. E a pessoa que diz eu consigo, ela pode até falhar 1, 2, 3, 4, mas ela conseguirá. Pastor, mas isso é muito papo coach, né? Ficar olhando para o espelho, falando eu consigo. Calma. Vamos pegar primeiro a semelhança e depois pegar a diferença. Onde que a semelhança de uma palavra dessa se encontra no papo coach? Porque os coaches, os profissionais da área da saúde emocional, da saúde mental, na verdade eles estão descobrindo hoje o que a palavra de Deus já fala há muitos anos. Essa é a semelhança. O que a palavra de Deus diz? Assim como o homem se imagina, assim ele é. Então sim, existe um poder nas suas declarações, em como você se vê, em como você se imagina, e como você declara algo a teu respeito. Esta é a semelhança. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é que muitos destes discursos coaches, eles vêm envolto a um pensamento antropocêntrico, o homem no centro. Então, eu falo o que eu quiser e tem que acontecer. Eu vou olhar para esta xícara, então falar, olha, xícara, você agora é $1 milhão. Eu vou abrir o aplicativo do meu banco, vai estar lá. É isso que estão tentando te ensinar por aí. A diferença de um discurso como esse, quando ele é embasado de forma cristocêntrica na palavra, é que eu não declaro o que eu quero do jeito que eu quero para o meu querer ser efetuado. Eu declaro o que a palavra de Deus diz a respeito de mim. Eu declaro o que a palavra de Deus diz a respeito da realidade. E aí as coisas mudam. Você acabou de cantar sobre o shalom, a paz. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Da onde que surge esse princípio lindo do shalom, da completude em Deus? Tem muita gente que pega algo desta forma e deturpa. Do tipo, olha, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou escolher os meus próprios caminhos, e quando minha vida estiver toda bagunçada, eu chamo Jesus para arrumar. Shalom! Vem, Senhor, resolve tudo que eu fiz aqui. Resolve toda essa bagunça. E posso dizer algo? Se você se encontrava longe dele e agora encontrou o caminho, pode deixar, ele vai limpar toda a bagunça. Mas deixa eu te dizer, Jesus não é apenas um resolvedor, ou um solucionador de bagunças. Ele não veio só para fazer isso. Ele quer ser Senhor da tua vida. Então, a partir de agora, você precisa viver uma vida de tal forma nele, que não é agora eu me entreguei a Jesus, eu continuo fazendo o que eu quero, e se bagunçar de novo, ele vem e arruma. Então você não entendeu nada. Então você não está vivendo o shalom de Deus. Quando falamos nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, não é que você não vai ter luta, não é que você não vai ter frustração, não é que as coisas sempre vão dar certo para você, não! É porque se você está em Deus, você está tão completo, e as tuas decisões são tão assertivas nele, que você é capaz de cantar, Senhor, eu posso passar pelo que for, mas eu estou satisfeito, não tem nada quebrado na minha vida, está tudo completo, porque o Senhor chegou e o Senhor me completou. Você consegue entender a diferença?
Você consegue entender que existe sim a semelhança, mas existe uma diferença num ponto central. Eu não estou declarando qualquer coisa. Eu estou declarando que a palavra diz sobre mim, como por exemplo, o texto que está em Joel capítulo 3, versículo 10. Diga ao fraco, eu sou forte. Esta é a palavra de Deus sobre a tua vida. Eu não estou inventando. Eu não estou fazendo uma declaração positivista sobre o que eu acho, sobre o que eu penso. É a palavra de Deus que diz: diga ao fraco, eu sou forte. E eu acho que você poderia fazer esta declaração comigo. Erra sua mão o mais alto que você puder. E vamos lá, 1, 2, 3 e... botem na tela, leia comigo. Diga ao fraco, eu sou forte. Mais uma vez, diga ao fraco, eu sou forte. O mais alto que você puder. Diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. É isso que você tem que fazer, é esta declaração que você tem que fazer. Focalizar nas promessas de Deus. Isso te ajuda, isso te dá força. Quinto, anote aí. Quinto, fuja das suas áreas de risco. 1 Coríntios 7:5, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Sabe qual que é o contexto dessa passagem? Sabe o que 1 Coríntios 7 está falando? Ele está falando com os casados. Sabe o que ele está ensinando? Sabe o que Paulo está ensinando? Ele fala, olha, a sexualidade é para ser usufruída e desfrutada no casamento. E ele está dizendo, quando você casa, você se torna uma só carne. E agora o teu corpo não é mais teu, o teu corpo é da tua esposa. E o corpo da tua esposa é teu. É isso que Paulo está falando. E ele está falando, não se privem do prazer. Não é pecado, é bênção, e Deus preparou para este momento certo do casamento. Sabe o que Paulo está ensinando? Se dentro do casamento, vocês quiserem se abster por um curto período, por alguma consagração especial, específica a Deus, primeiro, tem que ser com consentimento mútuo. Se um quer se abster e o outro não, não vai dar certo. Os dois têm que querer. E ele fala, se fizerem, façam por pouco tempo, e depois retomem. E aí ele vem com o contexto que nós lemos. Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Você percebe que é muito mais abrangente do que percebemos? Ele está falando sobre área de risco. Ele está falando que um casal, por exemplo, que não usufrui da sua intimidade plena e constante, está em área de risco para que Satanás os tente. Um aspecto tão simples da vida rotineira de um casal. E aqui você pode aplicar as demais áreas da tua vida. Quais são as tuas áreas de risco? Eu citei tantas vezes os famosos grupinhos de WhatsApp, rodinhas que você frequenta no teu ambiente de trabalho. Se são áreas de risco que têm te feito pecar, por que você ainda está nelas? Se você sabe que lá você ouve o que não deveria ouvir, fala o que não deveria falar, vê o que não deveria ver, o que você está fazendo lá ainda? Aí você foi liberto do vício no álcool. Era um alcoólatra, era levado pelo álcool a fazer tamanhas atrocidades, se libertou, está firme em Jesus. E aí os amigos do trabalho vão sair para fazer o quê? Para beber. E aí você quer fazer o quê? Não, vou lá para evangelizar. Mas você chega em casa com o coração até apreensivo, de tanto que você resistiu. Tem abstinência. Salivando a boca, tanto vontade que você tinha de voltar para o alcoolismo. Vale a pena? Lembra de José do Egito, quando assediado pela esposa do Potifar? O que ele faz? Não, eu vou ficar aqui, você pode até tirar minha capa, minha túnica, porque olha, eu sou forte o suficiente, eu sou homem de Deus, eu vou orar, eu vou fechar os olhos, eu vou jejuar, e vai dar tudo certo. É isso que ele faz? O que o José faz? Foge. E a gente está brincando. Como líder de jovens, uma coisa que eu ouço há muito tempo, desde quando eu cuidava mais dos adolescentes.
Pastor, estou começando a namorar. Poxa, que bênção. Aí namoro cristão, né, meu irmão? Sabe? Não pode fornicar. Pastor, fala para mim, qual que é o limite do namoro? Até onde pode ir? A gente ouvia muito isso com os jovens. Meu irmão, você quer saber do limite para quê? Quem quer saber o limite quer andar nele. Anda muito longe do limite. Para que você vai andar na beirinha do precipício se você sabe que você pode cair? E esse é o nosso problema. A gente quer andar muito perto da zona de risco. A gente está recebendo muito ultimamente os alertas da Defesa Civil, não está? No celular? Pipocou agora esses últimos meses, começa. Alerta de risco, tempestades. Aí o que você faz? Não, deixa eu lá ver como que é a tempestade, se ela é bonita, se ela não é, para eu tirar uma foto, para eu fazer uma reportagem. É isso que você faz? Se é área de risco, é área de risco, eu vou ficar longe. Mas aí na vida espiritual a gente quer ficar perto, a gente quer saber o limite. A gente quer andar no limite. Fuja. Efésios 4:27, não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês. 1 Coríntios 15:33, as más companhias estragam os bons costumes. Eu fico lembrando de Caim e Abel, lembra Caim e Abel? Os dois irmãos, filhos de Adão e Eva. Caim não foi aceito pelo Senhor porque levou do que sobrava. Abel levou das suas primícias, da sua primazia, e por isso o Senhor recebe. O Caim fica bravo, irado. Ele fica transtornado. E ele pega ódio do seu irmão, como se o seu irmão tivesse culpa dele ter feito errado. E aí Deus chega para o Caim e dá uma advertência para ele. E você sabe como essa história termina. Termina com o Caim cedendo a ira e matando o seu irmão. Mas antes que Caim matasse Abel, Deus dá uma instrução para ele. Caim, você é arrastado e seduzido pelos seus maus desejos, mas cabe a você dominá-lo. Perceba que Deus fala isso antes do assassinato. Não é depois que a tragédia está feita. Deus dá oportunidade para o escape. O que o Caim faz? Ele ouve, entra por aqui, sai por ali. Abel, vamos dar uma voltinha. Vamos para um lugar isolado. Ele mata o seu irmão. Deus nos avisa, Deus nos dá o escape. Inclusive o texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 12, perdão, vai dizer sobre não sermos tentados além do que podemos suportar. Então, aqui é o nível que podemos suportar, nós somos tentados abaixo dele. E a Bíblia diz que Deus ainda vem com um terceiro nível, que é o nível do sobrenatural. Ou seja, a nossa tentação nunca vai estar nem um nível abaixo apenas do que nós temos de ferramenta. Ela vai estar 2 níveis. Porque o primeiro nível é o nível do sobrenatural, é o escape que Deus sempre vai te dar. O segundo nível é aquilo que você consegue suportar, é a tua força. E o terceiro nível e o último ainda é a tentação. Ou seja, Deus já nos deu mais do que bastante para termos domínio próprio, aprendermos a nos dominar. A gente só precisa fugir da zona de risco. As 2 últimas orientações que estão interligadas, a 6ª e a 7ª, anote aí. Primeiro, 6ª orientação. 6ª orientação para você hoje, 6º princípio, dependa do poder de Deus. Pois na verdade fui crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Não é na nossa força. Não é na nossa capacidade. Eu não estou te chamando hoje a obter um autocontrole através da tua disciplina. Você já tentou fazer isso? Você já tentou os teus próprios mecanismos, não deu certo. Abra mão deles agora. E saia daqui com uma convicção: você precisa depender do poder de Deus. Porque quando o poder de Deus te invade, Ele te alerta e você foge da zona de risco. Quando o poder de Deus te invade, você começa a crer que você pode mudar. Quando o poder de Deus te invade, você passa a discutir com os teus sentimentos, porque esse poder está te incomodando por dentro. Quando o poder de Deus te invade, você lembra quem você era no passado, mas você caminha para a nova identidade. Quando o poder de Deus te invade, você não tem problema em admitir as tuas fraquezas. E quando esse poder te invade, quando você entende que sem o poder de Deus nós não temos poder espiritual nenhum, você
toma o 7º e último passo para a liberdade, que é deixar o Espírito dirigir a sua vida. Deixe o Espírito dirigir a sua vida. Gálatas 5,16, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E na sequência, no versículo 17, ele diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Temos uma promessa aqui. Não é andem pelo Espírito e talvez não satisfarão, não. Ele diz, e vocês não satisfarão de modo algum os desejos da carne. E essa questão é importante, porque observe que Deus não diz que não teremos mais desejos. Pessoas cheias do Espírito Santo ainda assim vão ter desejos pecaminosos, porque a nossa carne não melhora e são satisfatórios demais. Mas a grande verdade é que esta questão da sequência das coisas é importante. Geralmente eu vejo algumas pessoas falando, olha, minha vida está uma bagunça. Quando eu me acertar, eu vou endireitar as coisas, eu vou então para a igreja. Quando eu acertar a bagunça da minha vida, eu vou viver a lei de Deus, eu vou me batizar, eu vou me envolver com as coisas do Senhor, eu vou deixar o Espírito Santo dirigir minha vida, eu vou mergulhar mais. Mas depois de resolver tudo isso, Deus diz, não, essa não é a sequência certa. Ele não diz, primeiro resolva a tua vida, então depois eu te ajudo. O que Deus diz é, deixe-me entrar na tua vida. Deixe o meu Espírito controlar você enquanto você luta com seus problemas, então eu vou te ajudar. E a sequência sim faz uma incrível diferença, na verdade toda a diferença. Imagina se você pensasse, olha, eu vou sarar primeiro e depois eu consulto o médico. Você diria, que loucura é essa? E é a mesma coisa, uma ideia ridícula que as pessoas estão pensando por aí. Hoje eu vim te convidar a primeiro se entregar a Jesus. Se assim já o fez, saiba que o Espírito Santo da promessa habita o teu coração. Então uma outra decisão você precisa tomar hoje. Dizer, Espírito Santo, me livra de mim mesmo. Eu cansei de lutar com as minhas forças. A partir de hoje eu passo a lutar com o poder explosivo do Espírito Santo que habita em mim. A partir de hoje tome o posicionamento de dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo a ponto do Senhor dirigir as minhas ações. Eu quero acordar todos os dias e dizer, Senhor, me direciona neste dia, dirige os meus passos. Como o salmista um dia orou, sonda o meu coração. O Senhor conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho que te ofende e me guia pelo caminho certo, e me guia pelo caminho eterno. Hoje é uma boa noite de domingo para você se posicionar em vitória e dizer, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu tenho o fruto do Espírito e eu posso viver firmado em Jesus a partir do meu domínio próprio e viver toda a vida abundante que Ele preparou para mim. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu não vou nem te chamar aqui à frente, o tempo já se foi. Aí no seu lugar, maridão, dá a mão para tua esposa. Filhos, dá a mão também para os seus pais. Em família, se você estiver sozinho, sem ninguém da família agora, e se você se sentir bem, tá? Se você se sentir bem à vontade, dá a mão para um irmão, uma irmã querida que está do teu lado, família da fé. Se você não se sentir bem, não tem problema, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, ninguém vai te incomodar se você não se sentir bem de dar a mão para alguém. Mas eu queria que você orasse agora. Vamos lá. Não sou eu que vou resolver o teu problema. Não espere a minha oração. Ore você pela tua família. Ore você pelo teu coração. Fala, Jesus, eu não confio em mim. Jesus, eu não confio em mim. Se eu não vigiar, eu sou o próximo na estatística do adultério, do divórcio, da fornicação. Seja sincero com Jesus. Até quando você vai confiar que você é forte?
Às vezes temos essa tendência de ver o erro dos outros e dizemos: comigo nunca vai acontecer. O meu e o teu coração tem que ser tomado agora de um santo temor da parte de Deus. Comece a orar agora para que o Senhor te revele os momentos que você está andando muito perto do precipício. Quais são as zonas e as áreas de risco que você está colocando os teus pés? Fala: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu viverei o shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu viverei tudo que o Senhor me criou para viver, e não vai ter nenhum leão morto que vai estragar minha vida. Vamos lá. Homem, eu sinto, tem homens hoje aqui que você está sendo levado a fazer uma aliança com os teus olhos. Está na hora de colocar um basta, um fim nesta luta interna com os teus olhos. Ela vai continuar, a luta continua, mas você não será mais um fracassado. Faz uma aliança hoje com Deus, assim como Jó fez uma aliança com os seus olhos, sendo extirpado hoje da tua vida todo ponto de legalidade, todo sentimento de fracasso que você tem obtido através de péssimos posicionamentos, vendo o que não deve, recebendo no teu celular, no teu computador, no teu e-mail aquilo que não deve, assistindo o que não pode, desejando o que não é teu. Hoje o Senhor coloca um temor no teu coração. A tua família é preciosa demais para você acabar com ela por conta de aventuras. Hoje o Senhor te leva a clamar para que Ele te ajude a dominar o teu coração impetuoso, a tua ira explosiva que tem ferido e machucado tanta gente que você ama. Coloca isso diante de Deus, fala: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais ferir quem eu mais amo, porque eu não tenho domínio próprio. Eu falo o que deveria ser falado, mas da forma errada. E eu tenho ferido pessoas com os meus posicionamentos, com as minhas ações, com as minhas palavras. Se posiciona diante de Deus e fala: Senhor, não mais sobre a minha vida. Não mais sobre a minha vida. Hoje o Senhor te dá domínio próprio quanto à tua compulsão. A compulsão financeira, onde você compra e se endivida com o que não tem. Aquela tentação de comprar algo escondido do teu marido e que não está planejado no teu orçamento familiar, e quando você vê foi mais forte que você. E é por isso que o teu salário parece que cai num saco furado. Nunca dá, nunca tem. Hoje o Senhor te leva a orar por questões simples da tua existência, como a tua falta de responsabilidade quanto à tua saúde. Quantas vezes já em 2026, nós estamos em maio de 2026, e quantas vezes você já prometeu a você mesmo e ao teu cônjuge que você mudaria os teus hábitos? Quantas vezes você ensaiou, ainda esse ano de 2026, mudar a tua alimentação, se engajar em um exercício físico para cuidar do templo do Espírito? Você já foi em médico, os médicos já falaram que a tua saúde está debilitada, que a tua saúde não está legal, os teus exames estão alterados, você sabe o que tem que fazer e não está fazendo. Mal você podia saber que num culto, no culto de uma igreja, num domingo, 3 de maio, já quase 10 horas da noite, o Senhor iria falar ao teu coração, e você vai agora clamar, falar: Jesus, me ajuda, me dê domínio próprio, me dê domínio próprio, porque eu quero mudar essa realidade na minha vida. Eu quero mudar essa realidade na minha vida. Eu vou cuidar do corpo do templo do Espírito. Eu não vou encurtar a minha vida através de péssimos posicionamentos. Vamos lá, ore por você. Você é o maior interessado por isso.
Ore agora pela tua vida. Fala: na minha vida não vai ter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A paz de Deus estará sobre mim. A paz, a shalom de Deus estará sobre mim. Não vai ficar nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Não vai ficar, não vai ficar nada quebrado, nada faltando, nem fora do lugar. Jesus, eu oro agora pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Hoje nós reafirmamos a nossa aliança contigo. E hoje nós dizemos: Senhor, nos encha do teu Espírito. Não na nossa força, mas no poder do Espírito. Nos impulsiona a viver uma vida de vitórias. Eu oro agora por relacionamentos saudáveis. Eu oro agora por completude e abundância de vida. O Senhor não nos criou para uma vida mais ou menos, uma vida medíocre. O Senhor nos criou para uma vida abundante. E eu clamo por abundância nos lares, abundância de alegria, abundância de satisfação. Eu oro por maridos e esposas que agora estão em posição de humildade diante do Senhor, não porque fizeram coisas erradas, estão vivendo o melhor no relacionamento. Tem casais aqui que estão vivendo o melhor tempo, a melhor época juntos, mas estão agora com santo temor diante do Senhor, clamando: Pai, me ajuda a permanecer fiel e aprovado até o fim. Senhor, me livra de mim mesmo, porque eu não confio na minha carne, e se não vigiar e não permanecer em Ti, eu sou o próximo na estatística das quedas. Senhor, então nós oramos, Pai, para que o Senhor nos fortaleça com o Teu Santo Espírito, para avançarmos e vivermos tudo que o Senhor tem preparado para nós. Jesus, nós Te amamos. Jesus, nós Te amamos. Jesus, nós Te amamos. E hoje clamamos: fortalece-nos, que o domínio próprio seja marcante e presente nas nossas vidas, e que o Filho que veio para nos libertar e nos deu liberdade seja o centro da nossa vida e adoração, para que declaremos que de fato somos livres. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou você que estava distante dos caminhos de Jesus, retorne para Ele hoje. Pastor, como que eu faço isso? Só ore aí no teu lugar. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu declaro a minha fé no Senhor e eu inicio hoje uma jornada para vencer a mim mesmo, para ter mais autocontrole e viver tudo que o Senhor tem projetado para mim. A partir desta oração você inicia uma jornada e nós estamos juntos contigo. Eu quero dar a bênção apostólica para que você vá para uma semana abençoada. Mas antes eu ainda quero dizer que se você tomou uma decisão hoje, posicionado ao lado de Jesus, se você se reconciliou com Ele, ou se você está nesta igreja, Amor e Cuidado, pela primeira vez, nós queríamos muito te conhecer. Aqui ao meu lado direito, à sua esquerda, debaixo desse telão, os nossos líderes, pastores e ministros vão estar te esperando. A gente tem um presente para você assim que acabar o culto. Acabou o culto, vai para lá rapidinho. A gente tem um presente para te dar. Você que está pela primeira vez aqui conosco, ou você que está se entregando a Jesus e se reconciliando com Ele. Aqui, rapidinho, reservado, um presente para você marcar este dia, o dia que você se comprometeu a andar com Ele, não ficar mais no raso, mas viver o shalom de Deus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Receba da bênção. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez neste domingo, neste fim de semana. Que Teu nome seja glorificado em nós, através de nós. Deus, que o Teu amor tão grande, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, as consolações, assim como o poder e a íntima amizade com o Espírito Santo, seja conosco hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.